Bom dia novamente, pessoal. Vamos retornar então com a nossa aula sobre resolução de exercícios sobre ácidos nucleicos. Portanto, agora nós vamos ver a parte 2, a sequência dos exercícios. Pegue novamente as apostilas. Vamos iniciar agora na página 348, com o exercício de número 8. O DNA e o RNA são moléculas orgânicas, porque são formados por carbono, relacionados com as informações genéticas dentro das células. Essas moléculas, o DNA e o RNA, apresentam um caráter ácido, devido à presença de um grupamento de fosfato, que é o PO4 em sua estrutura. Daí o nome ácido nucleico, devido a esse ácido que é o fosfato. Ácidos nucleicos são estruturas formadas pelo encadeamento de unidades que se repetem, chamadas de nucleotídeos, como nós vimos na aula passada. Dessa forma, as cadeias de DNA e RNA são cadeias polinucleotídeos ou polinucleotídicas, formados então de nucleotídeos, um conjunto deles. Com base em seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Na letra A, o que nós temos? Os nucleotídeos podem ser compostos de um açúcar? Sim, que é uma pentose, formada então por 5 carbonos. Um grupo de fosfato? Sim, que é o ácido. E uma uracila, tanto no caso do RNA quanto no caso do DNA. Errado, por quê? O que nós temos nessa partezinha? Nós temos que o DNA não é formado pela uracila, mas sim pela timina, ok? Só o RNA tem a uracila, só o DNA que tem a timina. Ok. Na letra B, ok. Na letra B, os nucleotídeos são compostos de uma base nitrogenada, também tá certo, e um açúcar, sendo a ribose presente no RNA. O que está faltando nessa letra B? Está faltando o ácido. Por quê? Porque o nucleotídeo é formado por 3 peças básicas. Está faltando nessa questão o ácido fosfato, porque tem o açúcar pentose e tem as bases. Na letra C, os nucleotídeos podem ser formados por uma desoxirribose, que é a pentose do DNA, o açúcar do DNA, um grupo fosfato, que é o ácido PO4, e a timina, no caso do DNA, tá certo? Porque o DNA tem a base exclusiva, que é a timina. Então, resposta correta. Vamos comentar a letra D e E, o erro delas. Letra D, a principal diferença entre os nucleotídeos de DNA e RNA é o açúcar. Sim, o açúcar do DNA é desoxirribose, o açúcar do RNA é a ribose. Até aí tá certo. Sendo uma pentose no RNA e uma hexose no DNA? Não, também é uma pentose no DNA, que é o desoxirribose. Letra E. A ligação que ocorre entre as bases nitrogenadas das duas fitas de DNA, ou seja, que une então as duas fitas pelas bases, é chamada de ligação glicosídica. Então tá aqui, ó. Aqui essas cores, aqui nós temos aqui, são as bases, uma se ligando, ó, aqui a timina se ligando aqui na adenina, e o que liga uma na outra, nós chamamos de ligação ou pontes de hidrogênio, e não ligação glicosídica. Tá? A parte da glicose é o açúcar, é a pentose, não faz a ligação entre as bases, não. Na página 348, o exercício 9. Analise as afirmativas a seguir e faça a soma das que estiverem corretas. Então, vamos analisar a frase de número 1. Os genes são os segmentos de uma molécula de DNA, responsáveis pela manifestação de uma característica, olha a semelhança, hereditária. Então, essa resposta, então, essa frase está correta. Ou seja, se nós formos pegar aqui o DNA, uma parte do DNA é o gene, e é ele responsável por estar passando as características genéticas do progenitor da mãe para o seu descendente, para o filho. Por isso nós temos tamanha semelhança. Obviamente que vem tanto do pai, os genes, quanto da mãe também. Frase de número 2, ácidos nucleicos são representados por DNA, aqui de fita dupla, e RNA, aqui de fita única ou simples. Então, nós temos a frase 2, verdadeira também. Frase de número 4, o DNA é formado por uma longa molécula contendo nucleotídeos, ok. E o RNA é formado apenas de unidades do ácido, que é o fosfato. Errado, porque o RNA também é formado por um conjunto de quê? De nucleotídeos também, os dois, pelas bases,
nitrogenadas pelo açúcar pentose, os dois, RNA e DNA, também são formados aqui pelo ácido fosfato. Na frase de número 8, tanto o DNA quanto o RNA são formados aqui por esses três que eu acabei de mencionar. A base são formados pelo açúcar e pelo ácido. E por último, a frase de número 16, nós temos uracila, adenina, guanina e citosina são bases nitrogenadas exclusivas de DNA. A citosina, sim, nós temos, mas ela não é exclusiva, porque tem o quê? A citosina nos dois, guanina nos dois, adenina também, tá? Então não é exclusiva, essa palavra exclusiva tá errado. E uracila, lembrando que a uracila não tem no DNA. A uracila é exclusiva de quem? Do RNA. Então, somando as alternativas corretas, 8, 2 e 1, somatória, vocês vão colocar aí 11. Na página 348, o exercício 10. Apesar das diferenças na estrutura das células eucariotas, com núcleo e a carioteca, a membrana que envolve o núcleo, e as procariotas, que são as bactérias, o reino Monera, que não possui núcleo e nem carioteca, o processo descrito a seguir é semelhante nas duas. O que seria esse processo? Esse processo é o quê? O material genético, tá aqui, o DNA, a fita dupla de nucleotídeos, tá? Que vai ser retirado um molde aqui do DNA, como se estivesse retirando uma cópia do DNA, só que na verdade, no lugar da timina vai ter uracila e o RNA mensageiro, ele vai tirar essa cópia aqui do DNA, tá? Com a uracila e vai levar para quem? Vai levar lá para o citoplasma da célula, tá? Para o ribossomo, essa fita aqui com as bases nitrogenadas das sequências e leva para o ribossomo. O que o ribossomo faz? A função dele? Síntese proteica, ou seja, produção de quê? Produção, então, de proteína. Em eucariotos, a etapa que ocorre principalmente no núcleo está sendo representada, então, por qual número? Então, vamos lá. Vou colocar mais uma fotinha para a gente poder interpretar tudo que eu já disse. Então, isso aqui é o núcleo da célula, esse círculozinho menor, e esse maior é a membrana plasmática, tudo que está aqui nesse espacinho é o citoplasma. Então, núcleo e aqui embaixo o citoplasma, no círculozinho maior embaixo. Vamos lá, aqui nós temos o DNA de novo, a mesma coisa que tá aqui, só que agora aqui nessa foto, o DNA. O RNA vem, traz um pedaço então dessa fita, tá? Uma cópia, porém com a uracila, e vai trazer, vai migrar para onde? Para o ribossomo. O ribossomo está onde para produzir a síntese de proteínas? Está no citoplasma. Ele quer saber qual, tá? O númerozinho, nós vamos ter a etapa funcionando aonde? No núcleo. Então, aqui no núcleo, essa partezinha aqui, ó, do número 1. Por que o número 1? Porque o RNA vai tirar, então, as bases nitrogenadas do núcleo e leva para onde? Leva para o citoplasma, lá para o ribossomo que está lá no citoplasma. Portanto, letra A. Página 349, exercício de número 11. Dados genéticos podem ser utilizados para estudar populações de uma espécie no ambiente natural. Por exemplo, amostras de DNA podem ser coletadas para identificar quem? Identificar espécies, estimar tamanhos populacionais ou identificar indivíduos. Um pesquisador coletou 2 amostras de fezes em uma localidade na Índia. Então, estão aqui as 2 amostras que ele coletou de fezes. E sequenciou parte do gene GAP-DH dos DNAs extraídos a partir delas. O que seria isso? Esse GAP-DH é uma enzima, tá? Que ele coletou, então, lá das fezes para ele poder estar analisando esses 2 materiais, para saber de quem que é. Essa enzima, ela tem a função de quebrar a glicose aqui para poder dar energia, então, para o ser vivo. Então, ele coletou, então, essa enzima aqui de 2 amostras. Vamos ver. Como resultado, foram obtidas as sequências a seguir. Apenas uma das fitas do DNA é mostrada. Então, ele coletou aqui, então, nós temos aqui uma fita da amostra 1 e uma fita da amostra 2 com a sequência aí das bases nitrogenadas. As sequências da mesma região do gene GAP-DH nos genomas dos tigre de Bengala, nome científico Panthera tigris, e também de outro animal, do leopardo, Panthera pardus. São essas aqui. Então, o que ele fez? Ele comparou, então, a sequência, então, desses 2 animais, do tigre de Bengala
e também aqui do leopardo, para poder estar comparando, tá, o material genético aqui desses animais com das fezes. Letra A. De posse desses dados, responda. As amostras de fezes 1 e 2 pertencem com maior probabilidade a tigres ou tigre de Bengala, esse primeiro, ou o leopardo aqui, esse segundo. Então, vamos responder. O que eu fiz? Eu peguei, então, a amostra, vamos fazer a amostra 1. Eu peguei essa mesma amostra 1 e coloquei ela aqui em cima. E aí eu vim e coloquei o Panthera tigris. O Panthera tigris é o tigre de Bengala. E o que eu vi? Eu vi que todos eles foram o quê? Iguaizinhos. A sequência das bases nitrogenadas foi a mesma. Adenina, citosina, adenina, todas elas se repetiram, tá? Ou seja, tem probabilidade dessa amostra de fezes 1 ser do tigre de Bengala, que é do Panthera tigris, total, 100%, porque todas foram idênticas. Então, a amostra 1 pertence ao tigre de Bengala, Panthera tigris, porque as bases foram idênticas, iguaizinhas na sequência. E agora, o que a gente faz? Vamos comparar com o outro. Vamos comparar aqui embaixo com o leopardo. Então, ó, houve diferençazinhas, tá? Aqui, 4 diferençazinhas, 2 de cá e 2 de cá, nessas sequências. Ou seja, a amostra 1 de fezes não pode ser ou tem menor probabilidade do leopardo, tá? Então, não pertence a ele as fezes. O que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa, só que com a amostra 2. Eu repeti essa amostra 2 aqui em cima. E o que eu fiz? Eu peguei o Panthera tigris, que é o tigre de Bengala, aqui, que está aqui representando aqui em cima, e repeti aqui a sequência. Então, eu vi que tiveram alterações pequenas, mas teve alteração. Então, possivelmente não é dele, ou a probabilidade é pequena. Fiz a mesma coisa, peguei aqui a amostra 2 das fezes, 2, a segunda amostra, e agora eu vou comparar com Panthera pardus, que é o leopardo, tá? Então, eu vi também que teve mais diferenças. Então, o que eu posso falar? Que também não é dele, possivelmente pode ser de outro, ou eu posso repetir o teste aqui com o tigre de Bengala, que foi mais próximo, tá? Então, pode haver algum erro na hora da amostra, lá da minha análise lá, tá? Então, se tem probabilidade da amostra 2 das fezes, vai ser do tigre de Bengala e não do leopardo, que as chances são bem menores. Ainda na letra A, as amostras 1 e 2 pertencem ao mesmo indivíduo ou a indivíduos diferentes? Então, vamos lá. O que vocês acham? Que a amostra 1 e a amostra 2 são iguais, pertencem aos mesmos indivíduos? Não. Por quê? Porque aqui nós temos bases, o quê? Diferentes. Para ser dos mesmos indivíduos, elas tinham que ser iguaizinhas. Então, 1 e 2 não são iguais, por essa sequência aí das bases nitrogenadas não serem as mesmas. E para a gente poder estar finalizando, a letra B, aqui embaixo, do mesmo exercício 11, da página 349. Um crítico argumentou que o trabalho do pesquisador não era válido. Esse daqui fez a análise das fezes, pois as sequências do gene nuclear daquela enzima GAPDH foram obtidas a partir de amostras de fezes, então ele estaria errado. Segundo esse crítico, o material genético nuclear de felinos só poderia ser extraído com qualidade a partir de células das hemácias, das células sanguíneas, os glóbulos vermelhos, também chamados de eritrócitos, coletados do animal. Então, o que ele disse? O crítico falou que não, tá errado, eu não posso pegar amostras aí das fezes. O que eu tenho que fazer? Pegar, então, dos glóbulos vermelhos. Quem tem razão, o pesquisador ou o crítico? Vamos relembrar um pouquinho aí a parte da biologia sanguínea. Então, aqui nós temos as hemácias, são células, os glóbulos vermelhos, células sanguíneas, tá? E o que essas células sanguíneas têm de diferente de outras células, tá? Comuns. Essas células são células anucleadas. O que é uma célula anucleada? Sem núcleo, o nome já vem falando. A quer dizer não, ausência. Então, elas não têm núcleo. Por quê? Durante o processo de diferenciação celular, ou seja, quando as células começam a se transformar, elas podem se transformar e perder alguns de seus constituintes. Para quê? Para adquirir uma função específica. Por exemplo, as hemácias têm a função específica no corpo de transportar gases, transportar o oxigênio. E aí elas vão amadurecendo e elas perdem, então, para poder transportar o oxigênio, elas perdem o núcleo. E o que fica no núcleo? Material genético. Então, elas não possuem material genético. Quem vocês acham que estão certos? O pesquisador ou está certo o crítico? O pesquisador tem razão de pegar das fezes, porque nas fezes vão sair células ali epiteliais,
tá, do intestino. Então, quando ele vai estar colocando as fezes, junto com as fezes estão saindo algumas células do intestino. Então, o pesquisador que fez lá na letra A fez de forma correta aquela análise, tá? Já esse crítico não tem razão, porque se ele for analisar, tirar aqui o sangue desses animais para estar analisando, tá? Nesse caso, para analisar mais especificamente as hemácias, ele não vai conseguir, porque ele não vai encontrar material genético. Porque se não tem DNA, se for anucleado, ele não vai ter material genético para ele fazer essa análise, para ele comparar ali, tá? Página 349, questão de número 12. Pesquisadores identificaram que existem pequenas moléculas compostas de nucleotídeos, as quais contêm, entre outras bases, a uracila. Essas moléculas são capazes de se ligar especificamente ao RNA mensageiro, inibindo ou degradando, responsáveis pelo silenciamento gênico e bloqueando vias metabólicas celulares. A função dessas moléculas é impedir o quê? Vamos lá. Isso aqui é o ribossomo, formado aqui por duas subunidades, uma maior e uma menorzinha. Este aqui é o RNA mensageiro, tá? Que traz lá do núcleo, aqui para fora, para o citoplasma, as bases nitrogenadas, tá? Para estar formando quem? Para estar ligando, então, formando aqui os aminoácidos, um conjunto de aminoácidos, estar formando quem? As proteínas. Aqui é a mesma coisa, traz do núcleo, o RNA vai lá, pega do DNA, então, a cópia da informação genética lá do núcleo, traz aqui para o citoplasma, para o ribossomo produzir quem? As proteínas. Então, de respostas, síntese de proteína, síntese proteica. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos e até a próxima aula.